Oi, meus princesos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar imitar uma maquiagem que eu escolhi no Google. A inspiração foi essa sombra aí, essa maquiagem completa que essa modelo tá usando. Eu vou tentar reproduzir. Para começar, eu tô usando essa paleta própria para sobrancelhas da Ruby Rose. Sempre uso essa cor mais clara no começo, para poder dar aquele toque mais natural. E no meio das sobrancelhas eu uso esse tom aí de marrom, meio avermelhado. Esse marrom, ele não é aquele neutro, ele tem um pouquinho de cor mais puxada assim pro quente. No final eu uso esse tom de preto, que também não é preto mesmo, ele é um tom meio acinzentado, mas é bem pigmentado. E depois disso eu uso esse pincel, que eu uso para pentear os cílios. Eu tô tirando aí o excesso de sombras, para realmente ficar um pouco mais natural e não dar aquele negócio carregado nos olhos. Também uso essa base é para fazer a delimitação das minhas sobrancelhas. E sempre uso esse pincel língua de gato, que eu acho que ele facilita mais na aplicação aí, para poder estar delimitando. Vocês podem perceber que a minha base é um tom mais claro do que o tom da minha pele. E é realmente isso que eu quero, para poder dar aquele contraste melhor para minhas sobrancelhas. E também para poder estar dando um fundo aí nos meus olhos, para estar recebendo a minha sombra depois. Eu fazendo isso, a minha sombra vai pigmentar ainda mais do que eu passando ela sem nenhum fundo. Depois, para esfumar, eu uso essa esponja. Eu sei que ela é muito grande mesmo, só que eu tenho uma esponja certa para poder estar fazendo esfumado aí nessa parte aí dos olhos, só que eu perdi ela aqui na bagunça. Eu tô usando essa mesmo com vocês. Agora, para a parte dos olhos, eu estou usando essa paleta da Beauty Glazed. Essa paleta é maravilhosa, ela é bem pigmentada. Todas as paletas dessa marca são pigmentadas, então eu recomendo para vocês. Os pincéis eu sempre escolho esse menorzinho, porque dá para detalhar mais a maquiagem. A sombra eu estou usando essa aí da minha paleta, é a única que tem um tonzinho mais arroxeado. Eu não tenho exatamente o tom de sombra que a modelo está usando aí, mas eu estou tentando fazer o mais próximo possível da maquiagem que ela está usando. Primeiro eu vou só depositando aí no final dos olhos. Eu não puxo muito pro começo e depois é que eu venho esfumando. Esfumando muito mesmo. E eu não uso mais sombra, eu não pego mais sombra lá na paleta. Eu pego só com o pincel sujo. Depois eu venho com esse tom de marrom, que também é um tom avermelhado. É quase o tom daquela paleta de sombra, que é para sobrancelhas. E também faço a mesma técnica aí, só boto só no finalzinho da sobrancelha. Porque vocês podem perceber que a sombra que a modelo tá usando, ela é toda trabalhada só no finalzinho. Então todas as sombras eu vou usar mais aí no finalzinho. Depois que eu depositei, eu venho esfumando da mesma forma, só com um pincelzinho sujo mesmo, ou limpo. Eu nunca vou pegando mais, pra não ficar aquela coisa muito marcada. Depois eu uso esse preto. Não é um preto tão pigmentado, esse preto da paleta, só que ele é muito pigmentado em comparação às outras paletas que eu tenho. Então ele é ótimo também. Eu super recomendo essa paleta, ela é muito boa mesmo. Eu vou só depositando e eu não fujo muito dessa área. Depois eu venho esfumando e eu não pego nenhum tom de marrom para fazer a transição aí, fazer esse esfumado. Eu sempre faço esfumado com o pincel sujo só. Depois eu uso esse corretivo, que ele é branco, quase branco, e ele é bem consistente. E eu faço a marcação assim, eu deposito aí, olho para cima e marco e carimbo aí para saber até onde que eu posso vir com a marcação desse corretivo, para não poder fugir muito e ficar aquele negócio mais artificial, mais drag no caso. Depois que eu fizer tudo isso, depois que eu passar esse corretivo, eu vou estar esfumando também ele com essa esponjinha, porque eu perdi a menorzinha, e uso esse tom aí de salmão nessa área aí só, para não ficar com nada, né, gente? Depois eu venho com o meu delineador. Eu gosto desse aí líquido, me adapto mais com esse, e eu não puxo o gatinho, porque a modelo não usa gatinho. Depois eu venho limpando a sombra que caiu aqui embaixo. E venho com o meu sérum, aplicando em todo o meu rosto. A pele que eu faço é bem simples, porque eu não gosto daquela coisa muito carregada e muito reboco. Então eu sempre faço uma pele mais simplesinha. Depois eu venho com o meu primer também.
Eu passo Prime só nas áreas que eu tenho os poros dilatados, é quase no rosto inteiro também. Eu uso mais essa zona T, que é mais onde eu tenho, e faço uma misturinha de duas bases, um tom mais claro do que a minha pele e outra um tom mais escuro do que o tom da minha pele, porque eu não tenho base exatamente no meu tom. Então eu faço essa misturinha aí e vou espalhando com esse pincel língua de gato maiorzinho. Depois eu venho com a esponja também esfumando para tirar aquele excesso. Lembrando que a minha esponja está úmida. E aí eu só uso só esse pó banana para fazer o ponto de iluminação do meu rosto. Eu não uso corretivo porque senão ia estourar na luz dessa ring light que eu estou usando. Depois eu uso contorno. Eu sempre uso em pó porque para não fazer tanta marcação. Aí eu venho com blush e depois com iluminador. Eu fiz tudo muito rápido porque esse espaço é muito simples de fazer. Então eu nem mostrei para o vídeo não ficar tão longo. Vocês podem ver que a pele é muito fácil, muito simples. Eu resolvi também colocar esse lápis preto aí na linha d'água. Eu não sei se a modelo tá usando lápis preto, mas eu achei que ficaria melhor eu passando o lápis na minha linha d'água. Iria dar um contraste melhor para a sombra mesmo. Depois eu uso esse mesmo tom de sombra que eu usei no começo. Eu uso também para esfumar o lápis embaixo. Depois eu venho com um rímel. Eu passo sempre antes de aplicar os cílios, porque eu acho que facilita mais do que eu vim aplicando depois que eu colocar os cílios. Aí eu venho com esse batom. Esse batom é da Vivae, ele é duplo, eu amo muito ele, super amei esse batom, amo até hoje ele. E foi o único tom que eu tenho mais aproximado do batom que a modelo tá usando. Eu tenho outros tons de vermelho, claro que eu amo muito vermelho, tenho muitos tons de vermelho, mas esse que foi o que eu achei mais aproximado do que ela tá usando. Enquanto eu coloquei os meus cílios para secar, aí eu venho soltando aí os meus lalau, que eu faço isso para deixar o cabelo mais ondulado, mais cacheado, mais bonito, né? Aí eu faço isso. Eu enrolo, depois eu venho tirando. E assim fica o resultado. Olha que lindo. Depois que o meu cílio secou, eu venho aplicando. Eu sempre aplico com a pinça. Muitas pessoas têm a habilidade de aplicar com as mãos mesmo, com os dedos. Eu não consigo. Então, cada um faz do jeito que consegue. E assim ficou o resultado. Não ficou exatamente igual, mas eu tentei chegar o mais próximo possível. Até porque também o meu rosto é diferente do rosto da modelo e os meus olhos também são diferentes. Para ficar melhor ainda, eu resolvi colocar essa lente. Olha que lente maravilhosa, sério mesmo. Eu mostrei essa lente aqui em um vídeo, vai estar na descrição se vocês quiserem saber mais sobre ela. Vai estar aqui na descrição para vocês verem. Então, é assim que ficou o resultado. Tentei chegar o mais próximo possível do resultado aí que a modelo teve. Não ficou exatamente igual, mas eu tentei. E por ter tentado, eu acho que já mereço o seu like. Então já deixa o seu like aí. Se inscreve se você não for inscrito, tá, meus lindos? Porque vai ter muito vídeo aí imitando maquiagens. Vocês podem mandar pra mim também alguma make que vocês querem que eu imite. Não vai ficar exatamente igual, mas com certeza eu vou tentar trazer pra vocês o mais próximo possível. Um beijo de luz.